Café na praça. Mário, qual é o teu café preferido? Era o Centro Recreativo e Cultural das Neves. E o que é que gostas de fazer num café? Tomar café, basicamente, essencialmente tomar um bom café, por vezes se a conversa, se houver grupo de amigos, conversar um bocadinho e fazer uma tertúlia, que é sempre bom. Em particular numa esplanada, E como é que costumas pedir o café? normal. Café na praça com Mário Cunha. Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Praça. Hoje temos Mário Cunha connosco. O Mário tem 55 anos, é professor de Educação Física no no ensino básico, no terceiro ciclo, estava agora a ficar um bocado gago, e também dá aulas no ensino superior. Além disso, durante muitos anos também acumula uma carreira de treino, uma carreira, chamemos de carreira, mas é treinador de atletismo. Olá, Mário, bem-vindo. Obrigado por teres aceitado este convite para este café. Vai ser uma conversa informal, como muitas das que já fomos tendo. E para começar... Obrigado eu, é um prazer também estar contigo, que estás aí longe e falar um bocadinho contigo também, em Faço-te a português. ti a mesma pergunta que costumo fazer a toda a gente que tem tomado café comigo, que é: quando eras pequeno, o que é que gostavas de ser quando fosses grande? O que é que querias ser quando fosses grande? Pá, eu quando era pequeno não tinha grandes ideias sobre aquilo que queria ser, porque também não havia as conversas que nós tínhamos com os nossos pais não incidiam muito sobre esse tipo de temática, o que hoje acontece. Mas eu sabia que como cedo pratiquei desporto, eu sabia que gostava de, no futuro, quando tinha assim a minha infância, 10, 12, 13 anos, eu sabia que gostava de fazer coisas ligadas ao desporto. Agora, em termos carreira, nunca tinha assim uma ideia construída, nunca construí uma ideia concreta, porque também era uma coisa que nós não refletíamos em casa. As coisas em casa antigamente eram muito softs, eram muito, como direi, não havia muita reflexão, não é? E depois nós fomos crescendo, mas eu sabia que, como eu tinha um gosto especial pela brincadeira, pela atividade física, pelo desporto, cheguei a determinada altura que se gostaria de fazer qualquer coisa relacionada com o desporto e com a educação física. Ali na adolescência comecei a formatar um bocadinho a construir esta ideia. E começaste a praticar alguma... Foi logo para o atletismo que começaste a praticar? Falta o atletismo Não, porque não, não. é óbvio, não é? É uma realidade que eu estou. Sim, não, mas isto o que se passou foi. O atletismo surge, é uma coincidência. Eu comecei a praticar futebol, porque era aquilo que. Eu sou natural das Neves, aliás, de onde a tua família também, o teu pai em particular, é da freguesia de Vila de Punho, e o que havia nas Neves na minha adolescência era futebol. Eu comecei a praticar futebol como os meus colegas e aquilo que se passava da minha idade fazia. Joguei futebol durante alguns anos, fiz formação ligada ao futebol. Depois, muito cedo, eu dediquei-me ao associativismo. Fui escoteiro, curiosamente, e coincidência com o teu pai, durante muitos anos, e depois dediquei-me muito cedo ao associativismo, com cerca de 15, 16 anos, já estava ligado ao Centro Recreativo e Cultural das Neves. E depois, no Centro Recreativo e Cultural das Neves, havia algumas atividades que nós fazíamos e que queríamos incrementar, queríamos implementar. E uma delas, ligada ao desporto, que era um centro recreativo, era um centro cultural, e queria oferecer aos seus associados algumas atividades. E uma delas que surgiu por sugestão e enfim, por alguma vontade de alguns sócios, foi o atletismo ligado um bocadinho à corrida e coisas assim afins. E eu, como era aluno de desporto, portanto, eu era aluno de secundário da área da opção de desporto, quando eu era dirigente do Centro Recreativo e Cultural das Neves, abordaram-me no sentido de eu poder dar alguma colaboração a algumas pessoas que faziam umas corridas lá na zona. Pronto, eu como era aluno de desporto e como joguei futebol, aquilo também me entusiasmou. E comecei a dar apoio a aos atletas, ou pseudo-atletas, ou futuros atletas mais velhos, pessoas assim já com alguma idade. E depois nós no próprio centro recreativo criámos a secção de atletismo porque havia muitos jovens, em particular miúdas, que não jogavam futebol e gostariam de fazer alguma atividade ou gostariam também de praticar alguma atividade. E que surgiu a ideia de criar uma secção de atletismo. Na altura, com que havia a nível nacional um programa que era o DN Jovem, que era um programa patrocinado pelo Diário de Notícias, com a organização da Federação Portuguesa de Atletismo, e havia um apuramento a nível distrital,
onde cerca de 50, 60 atletas do distrito iriam representar cada distrito numa final nacional. E isso então nós tivemos conhecimento, conseguimos ali à volta do Largo das Neves juntar um conjunto de crianças e jovens e conseguimos ir a esse tal apuramento. Pá, logo no primeiro apuramento que fizemos conseguimos apurar cerca de 10 ou 12 miúdos, pronto, e a partir daí desencadeou-se todo o processo. Eu comecei a liderar aqui essa secção. Aliás, eu fui presidente do Centro Recreativo e Cultural das Neves com 20 e poucos anos, 21 ou 22 anos. Na altura aquilo criou-se ali uma dinâmica muito forte e eu, para além de treinador, para além de dirigente, depois fui presidente da direção, pronto, e criou-se ali uma dinâmica com o atletismo, com o ténis de mesa, com a parte do jornal, parte cultural, alguns eventos e pronto, aquilo cresceu muito. Nós chegámos inclusive a criar no campo de futebol do Neves uma pista de atletismo para fazer atividades de pista. Ainda não havia pista em Viana, nem coisa que se parecesse. E chegámos a marcar uma pista de atletismo no campo de futebol do Neves, onde tivemos lá cerca de 200 ou 300 miúdos a praticar, a fazer tardes de atletismo, não só o nosso clube, mas outros clubes. E a partir daí isto desencadeou-se. Agora, Depois, parte do campo era pelado, não era? Era, na altura era pelado. E a pista assim, dentro do campo, não é? Dentro do campo, fazíamos uma parte circular nas curvas, tinha cerca de 150 metros à volta disso. E nunca ficou a ideia de, agora que estavas a falar nisso, e sabes também que eu acompanho bastante o Neves, nunca passou a ideia de fazer mesmo uma pista à volta? Isso nunca... Não surgiu porque na altura o que estava a acontecer era a pressão para se realizar ou para se construir a pista em Viana. Eu já estava ligado um bocadinho à Associação de Atletismo. A Associação de Atletismo não, na altura era a Associação dos Desportos, onde o atletismo existia. E já existia alguma pressão e alguma vontade da construção da pista de atletismo em Viana. E depois eu também estive no centro, isto foram 2 ou 3 anos, porque depois isto como cresceu muito e eu comecei, treinador começou a dar nas vistas, recebi alguns convites logo a seguir. E eu, como eu tinha uma ideia um bocadinho mais abrangente, mais ampla disto, porque depois eu também fui dirigente, fui para diretor técnico regional da Associação de Atletismo. Eu fui diretor técnico regional, fui convidado, e depois a minha perspectiva, a minha ideia era um bocadinho mais abrangente, era distrital. E então aquilo que surgiu um bocadinho depois foi o trabalho na cidade. A ideia era criar na cidade alguma coisa mais pujante, mais forte. E na altura o que é que acontece? Coincidiu com o facto de eu ter casado, eu vim viver para Dar, que não foi para Viana, saí das Neves, e surgiu o convite da Escola Desportiva de Viana para eu trabalhar na EDV. Para trabalhar a formação. Eu tinha assim uma ideia muito especial e muito interessante daquilo que era o trabalho da Escola Desportiva de Viana. Trabalhei 1 ano na Escola Desportiva de Viana, aceitei o convite. Aquilo, pronto, no centro tive que sair, tive que deixar. Aceitei o convite da EDV, vim para a EDV, mas aquilo foi 1 ano, porque entretanto depois o Branco Moraes na altura era o Presidente da Câmara. Nós fizemos apresentámos um projeto à Câmara, o Presidente da Câmara ficou entusiasmadíssimo com aquilo, quis trazer todos os atletas que estavam fora do distrito para Viana, inclusivamente a Manuela Machado, e foi quando começou a surgir a ideia do centro de estágios, do estádio, e então fomos com o atletismo para o Vianense. Portanto, eu fui com o atletismo para o Vianense, tive 2 anos no Vianense, aquilo estava a correr muito bem no primeiro ano, foi espetacular. Depois no segundo ano aconteceu uma coisa muito desagradável. Sabes que ainda hoje às vezes estas dificuldades, quando coabitam outras modalidades com o futebol, em alguns clubes as coisas tornam-se difíceis. E ali nessa altura aconteceu. Apesar de nós termos uma pessoa da Câmara que estava, no fundo era a ponta de lança, era a dirigente do Vianense que estava ligada à secção de atletismo, mas aconteceu um desvio financeiro, que era para o atletismo, foi para o futebol, e pronto, e aquilo depois desencadeou que se formássemos o Olímpico Vianense. Sim. Foi nessa altura que depois de ao fim de 2 anos no Vianense, formámos o Olímpico Vianense. Também é numa altura em que outras modalidades saem do Vianense, não é? O voleibol saiu justamente nesse ano. Não, nesse ano não, no ano seguinte. Então, nós saímos em 94 e o voleibol saiu em 95. Aliás, o voleibol fez agora 25 anos. Pois. Eu ainda era miúdo nessa altura e por acaso até... houve mais alguma modalidade? Handball? Não havia? Não. Não, nessa altura não. Nessa altura foi só o voleibol e o atletismo.
mantendo-se só o O futebol. judo, ficou o judo e o futebol. Ok, está bem. Então, depois o Olímpico Vienense, que já vamos falar mais à frente, também passaste, entretanto, pelo maratona. Entretanto, começaste a cada vez mais forte no atletismo, não é? Dedicaste cada vez mais tempo ao atletismo. Sim, porque isto vai se encadeando e tu chegas a um momento em que começas a ter resultados, começas um bocadinho a sentir-te um bocadinho pressionado, entre aspas, até pelos próprios atletas, pelas conquistas que vais tendo e vais-te querendo envolver mais um bocado. E na altura, o que aconteceu, quando eu saí, fundei o Olímpico Vienense, eu, Falecido Baganha e o Engenheiro Cristino, fundámos o Olímpico Vienense em 94, precisamente por causa dessa questão do Vienense. Pá, aquilo tinha pernas para andar e durante alguns 6, 8 anos as coisas houve uma dinâmica interessante. O que aconteceu depois também houve mudança na Câmara, pá, e houve ali umas coisas que aconteceram pelo caminho que foram muito desagradáveis, inclusivamente que não queria estar aqui E não a tem. avançar muito, mas foram coisas muito desagradáveis e que me desgostou muito. Pá, e na altura surgiu que a Ana Lídia foi vice-campeã da Europa, a Ana Lídia Torre vice-campeã da Europa no Olímpico Vienense em dezembro de 2000. Pá, e depois, naturalmente, ela recebeu o convite de maratona logo a seguir. Aliás, já tinha recebido no ano antes, que recusou, porque ela já tinha tido alguns resultados. Tinha sido 11ª ou 10ª no Campeonato da Europa, já tinha tido alguns resultados. No ano que ela é segunda, o maratona volta à carga com uma aposta financeira com algum significado, inclusivamente para mim, e na altura eu coloquei esta questão muito seriamente ao clube e à autarquia. Pá, e a questão não era para encerrar, era para mantermos o Olímpico Vienense e a Ana Lídia e mais alguém. Só que depois houve ali algumas coisas que não correram muito bem, e então o que aconteceu foi que eu saí do Olímpico Vienense, preparei as coisas de maneira que fosse embora, mas que não acabasse. Ficou, no caso, o Amadeu e o Eugênio Cristina e mais algumas pessoas. Os atletas que eu treinava foram treinar com o Amadeu Gomes, e eu saí do Olímpico Vienense só apenas com a Ana Lídia Torre. A Ana Lídia foi para a maratona e eu fui coordenar a equipa feminina de maratona durante 10 anos, a convite do Carlos Moia. Estive lá 10 anos com atletas masculinos, com atletas femininos, mas a coordenar a equipa feminina de maratona. E depois voltaste para o Olímpico. E depois voltei para o Olímpico. O bom filho, costuma-se dizer que o bom filho a casa torna, não é? E agora, não querendo passar. Essa ligação agora ao Olímpico tem uns 6, 7 anos, acho eu, não? O regresso, algo assim. Não Sim, estou por aí. Sim. por aí. Sim. Não tem só os 6 anos, sim, por aí. Também não tem sido tempos Não, tem menos, fáceis. tem. E acho que é uma boa altura para fazer assim uma passagem para aquilo que eu também gostava de falar contigo, que é, com esta experiência toda associativa que tiveste, de ligação ao desporto, de vários clubes e tudo mais, sentes o quê em relação, quando olhas para o desporto em Viana do Castelo, o que é que sentes? O que é que vês? Pá, sinto alguma desilusão. Aliás, e estou numa fase dessas, atualmente. Apesar das circunstâncias e do contexto e das dificuldades que nós temos tido por causa da questão do Covid, que é indissociável, é indiscutível, temos que considerar isso, mas estou numa fase de alguma desilusão, porque, porque estou a passar outra vez por algumas coisas que entretanto já tinha passado. Acredito que as coisas possam vir a melhorar, uma vez que, enfim, foi constituído e penso que poderá ter, espero que tenha aqui algum sucesso e que tenha alguma influência o Conselho Municipal de Desporto, e com a candidatura de Viana à Cidade Europeia do Desporto, pá, digamos que diria que é, do meu ponto de vista, a oportunidade para dar aqui um grande abanão e criar aqui sinergias e criar aqui algum protagonismo à volta disto. Porque aquilo que era o que eu estava a dizer, eu estou um bocadinho, já tenho muitos anos disto, tenho visto muitas coisas, converso com muita gente, tenho sentido, ou sinto, das conversas que eu tenho com muitos dirigentes e dirigentes de clubes importantes do nosso concelho, sinto que as coisas que começam a haver cansaço. E depois o que acontece é que estamos a fazer uma gestão, enfim, gerir as coisas de uma forma assim simplista, ou seja, não há grandes projetos, grandes coisas, alguns planos mais fortes, não se vislumbra não se vislumbra. Vamos ver, pode ser que agora, como eu disse, com a instalação do CMD, com a Cidade Europeia de Desporto, pode ser que
que as coisas melhorem. Apesar de haver alguns projetos e algumas coisas úteis nos últimos anos, algumas coisas interessantes que têm havido, mas creio que, do meu ponto de vista, Viana podia ter uma força maior no desporto. Até porque nós temos termos de comparação. Temos termos de comparação com outros concelhos e outros locais. Tu comparas Viana, por exemplo, com que concelho? Póvoa de Pode- Varzim, Póvoa, Maia, Famalicão, Braga, concelhos aqui próximos de nós, que claro que não estou a comparar com os Arcos, apesar, por exemplo, dos Arcos ter uma dinâmica interessante. Tem uma aposta com 2 ou 3 modalidades, mas Viana é um concelho, enfim, um concelho com uma dimensão média. É capital distrito. Pois era por aí que eu ia pegar. Estavas-me a comparar. Quando meteste Braga ao barulho, acabaste por me tirar um bocado do tapete. Porque, para todos os efeitos, Viana é a capital distrito, mas as outras cidades que estavas a falar são concelhos, são grandes, são Sim, significativos. mas tem dinâmicas bem fortes. E essas dinâmicas passam pela parte política ou pela própria sociedade civil? Porque é uma das coisas Ambas. que eu confesso que acho que é o que se calhar faz mais falta, é a própria envolvência da sociedade civil, não tanto o poder autárquico. Sim, mas eu acho que é ambas. Eu acho que é ambas as coisas, percebes? Tem que haver aqui uma alavanca. A sociedade civil também poderá corresponder se houver aqui, não direi o poder político, mas se houver aqui alguns agentes que possam também contribuir com alguma coisa. Agora, eu acho que é ambas as situações. Nós, de facto, a sociedade e o próprio Conselho não é muito grande, mas eu creio que é a conjugação das duas situações que poderá contribuir para uma dinâmica diferente. Qual é o teu grande sonho a nível desportivo para, não vou dizer pessoal, mas para o distrito ou para o concelho? Que é que Temos o até atletismo. pela tua ligação à Escola de Melgaço, Escola Superior de Desporto e Lazer. O que é que gostarias de ver Olha, a primeira concretizado? coisa que nós estamos a sim, isso é uma coisa que nós estamos a tentar propor. Primeiro, ao Superior de Desporto, independentemente do contexto ou do enquadramento, que é ótimo, que é belo, mas do ponto de vista, e sem querer, enfim, desprezar o local onde ela está instalada, mas a escola devia estar em Viana. Ou devia estar em Viana, mas até poderia estar num centro ou num local que fosse acessível para vários concelhos do distrito, e não num local extremo de Melgaço. Mas a Escola Superior de Desporto tem procurado, enquanto academia, contribuir para o desenvolvimento do desporto. E tem havido até aqui alguma resistência, até aqui tem havido alguma dificuldade, por exemplo, com a criação de um gabinete de alto rendimento ou de um gabinete de otimização do treino, que a escola oferece o know-how do conhecimento, e tem havido aqui alguma reserva relativamente a isto. Ou seja, nós temos academia, temos conhecimento, e estamos a produzir conhecimento, e não está a ser aproveitado. Mas não está a ser aproveitado por quem? Pelos clubes? Sim, claro, pelos clubes, mas os clubes, coitados, os clubes também, por vezes, não têm onde Não tem têm como lá de ir? cair mortos. Pá, isto leva-nos a claro, mas é por isso que eu estava a te dizer, é a conjugação daqui de vários fatores. Deviam-se criar aqui algumas sinergias, e isto no fundo já está escrito, há alguns documentos, mas tinha que haver aqui alguma referência, algum referencial e alguém que tutoriasse isto, que estivesse acima. Malta, venham cá, vamos lá chamar aqui toda a gente, ensino superior, clubes, e vamos criar aqui, vamos ver aqui um plano estratégico, um plano de desenvolvimento, vamos ver por onde é que vamos. Vamos por aqui, ok, por exemplo, temos as náuticas em Viana, boa aposta. Mas eu, do meu ponto de vista, se calhar estamos um bocadinho aquém daquilo que poderíamos produzir mais, quer do ponto de vista da formação, quer do ponto de vista do alto rendimento. Porque há duas coisas diferentes. Ok, a formação até temos contribuído um bocadinho para a formação, mas da minha maneira de ver, do meu ponto de vista, por exemplo, nós, as náuticas, já devíamos estar no alto rendimento, mas a sério. Já passaram 8 anos, não já? Por aí, anda por aí. Aliás, e por exemplo, essa questão, a avaliação, a monitorização das coisas, por que não, por exemplo, na própria escola, fazer aqui algum acompanhamento a esse nível? Não sei como é que isso é feito. Isso não está a atribuir demasiado aos clubes? A gestão? Claro. Sim, sim. Passa por eles. Aos clubes.
Passa tudo por eles, sim. Pá, e trabalham, isto é assim, nem faças muito uso disto, mas eles trabalham e os clubes fazem um esforço, só que eles também não se entendem, as próprias dinâmicas das náuticas não se entendem, anda ali um bocadinho tudo, e agora, por exemplo, o Viana Remador de Lima, os Esteves, os gajos têm um trabalho a nível da formação, tiveram sorte, porque a Câmara descarrega-lhes lá as turmas todas, a Câmara criou isto, que devia ter criado com outras, por exemplo, na questão do atletismo, criou o programa de atletismo no primeiro ciclo, opá, mete carradas de putos nos ciclones, e quê? E depois? Há 10 anos que é assim, e ao fim de um ano vão-se todos embora. E Não nas há. náuticas não há trabalho sério, percebes? Não há trabalho sério. Por exemplo, a questão do acompanhamento, a questão dos talentos, vamos lá fazer aqui uma monitorização, uma avaliação. Epá, este gajo, este miúdo. As escolas do alto rendimento, ao Zé Ribeiro. Nós, por exemplo, o Ministério da Educação tem neste momento, criou há 2 anos, ou 2 ou 3 anos, as unidades do alto rendimento no ensino secundário, básico e secundário. Viana não tem nenhuma. Em que os alunos que despontam para determinadas modalidades vão para essas escolas e têm horários, têm tutores, têm professores a acompanhar, têm flexibilidade nos horários, por exemplo, por causa dos estágios, por causa das competições. Nós não temos uma escola de alto rendimento de uma unidade. E porquê? Guimarães tem, Braga tem, Barcelos tem, Póvoa tem, Viana não tem porquê. Mas percebes, é isto, no fundo, são este tipo de... não se entende. Sabes bem, além da experiência que tens de associativismo, também sabes bem do que estás a falar também por causa dos teus gêmeos, não é? Sim, claro, sei. E sobre isso dávamos aqui outra conversa para pano para mangas. Sobre isso dávamos aqui outra conversa, até porque Eu um está aqui sei, em Viana. eu Está aqui em sei. Viana. E olha, faz um trabalho extraordinário. Ele neste momento é um agente ativo do BCV. Ele é jogador, mas faz muito mais do que isso. Ele é o preparador físico, ele faz planeamento da condição física, ele faz uma série de coisas, porque ele também está a estudar essa área, e faz uma série de coisas que é o capitão de equipa, mas isso dava-nos aqui para outras mangas. O outro teve que ir embora, foi a vida dele, porque quer apostar, não quer fazer um bocadinho de aposta nisto. Mas não devia. E na altura eu até tive um desabafo e vieram-me dizer aqui umas coisas, que na altura, quando eles foram-se embora, quando o Bruno foi embora, que a equipa se desmembrou, que o Carronha foi para os Açores, pá, foi uma pouca vergonha. Pouca vergonha. E olha, e sabes agora, o que é que está a acontecer? O Rui Natário, porquê é que vai embora? Oh, Zé, já soubeste disso? Porquê? Está cansado? Claro que está cansado. Quem é que vai embora? O Rui Natário, o gajo da juventude. Vai? Vai, claro. Já há muitos anos ele trabalha ele. Sim, Não. pois, pá, mas está bem, é isso. Agora, eu gostaria de saber, eu não tenho certeza, mas cheira-me que isto que é aquela guerra com a escola desportiva e com estas merdas, que é isto. Pois, eu não queria falar disso, mas se quiseres falar, eu não nem vamos consigo falar disso. perceber. Eu acho que se define bem o navegar à vista e sem uma linha Uma orientação, orientadora. um plano. Hã? Um plano, sem uma orientação, sem um plano. Sim, consegue-se ver bem esse bom exemplo através do que está a acontecer com o EDV e com as várias modalidades em torno do EDV, que volta e meia isto acontece. Foi com o basquete, é agora com o hóquei, volta e meia, e não se consegue perceber como é que numa cidade tão pequena não se consegue trabalhar em conjunto. Não é? Olha, e fora o desporto? Fora do desporto, pá, tomei umas vacinas para me acalmar um bocado, ando mais calmo e estou a começar a querer recriar um bocadinho mais. Aliás, aliás, aquela conversa do início é um bocadinho isto. Eu acho que estou a querer ter prazer naquilo que estou a fazer, mas estou a fazer menos. Vou-me acalmando um bocadinho, porque estou a ficar um bocadinho naquela fase a preparar um bocadinho, a antecipar aquela fase pré-reforma, com alguma, visitar o mar, ter um bocadinho mais tempo para ti. Estou a procurar ser um bocadinho mais calmo, porque isto Está bem, cria não sabe? problemas de... Mas quero procurar mais um bocadinho isso. Acho que fazes bem. Também é tal renovação, também faz falta. Ires preparando outras pessoas com mais calma e deixar outras pessoas a ocuparem esses espaços, não é? Mas gostaria de fazer uma reflexão sobre isto ainda, é por isso que eu tenho aqui alguma esperança nesta questão do CMD, que isto funcione, mas que não vai funcionar. Mas, por exemplo, os clubes têm que criar
aqui umas estruturas semiprofissionais, nomeadamente ali nas estruturas intermédias, entre os diretores, são bons rapazes, mas pronto, é o que é, mas entre as direções e os técnicos, criar aqui umas estruturas intermédias. Há 2 ou 3 ou 4 clubes que deviam ter aqui uma estrutura já, não diria profissional, mas semi-profissionalizada, com alguns elementos, com alguns estágios. Eu, por exemplo, este ano tenho um estágio de um gajo, tenho 3 estagiários, tenho 2 de Melgaço e tenho um do Esmai, mas, por exemplo, tenho um tipo do Esmai, podia fazer, que é da área do desporto, mas, por exemplo, os próprios clubes, aqui também com alguma colaboração, podiam, junto das escolas e eles, das escolas de formação, podiam, por exemplo, numa primeira fase ao nível dos estágios profissionais, mas numa segunda fase criar aqui umas estruturas intermédias que pudessem, ou trazer ideias novas, sangue novo, e pudessem criar aqui, digamos, alguma colaboração, quer para um lado, quer para o outro, e mais tempo. Porque esta malta, os dirigentes não têm tempo, a malta trabalha, são profissionais e os clubes precisam de mais tempo. Achas que aquela ideia do dirigente amador já cada vez faz menos sentido? Não há espaço para eles? Não faz menos sentido, mas são úteis. Agora, o que eu acho é que tem que haver alguém mais profissional. Percebes? Depende do nível e da exigência e dos objetivos do clube. Mas clubes como clubes que estão a disputar primeiras divisões, tem que ter quadros. Não... Sim. E é uma das coisas que eu não consigo compreender. Era no último Conselho Municipal, deixa-me dizer isto, no último Conselho Municipal de Desporto que houve, no último só houve 2, houve um de instalação e houve outro que depois, só outro, agora vai haver outro para a semana. Mas sabes que o Rui Natário também faz parte do Conselho Municipal de Desporto. Sim. E o Rui Natário ia a conduzir a carrinha da Juventude de Viana, que ia jogar a Oliveira das Meias. E eu ponho-me a perguntar assim, peraí, mas o Rui Natário é o presidente da Juventude de Viana? Tudo bem que ele até é um gajo porreiro, mas não sei, não é este o papel do presidente da Juventude de Viana? Estás a querer dizer? Perfeitamente. E eu, por acaso, sei algumas coisas, por exemplo, que a Juventude de Viana, porque eu tenho um colega meu que é o Camões, Miguel Camões, que é adjunto, dá aulas comigo em Melgaço, e é ligado à patinagem e ao hockey, e é adjunto na Juventude. Ele conta-me algumas coisas de um clube profundamente amador. Está há vários anos na primeira. Exatamente. Estamos a disputar a primeira. E a nossa liga está com merdas, com coisas que não... Se tem mais espaço, se tem mais que se tem menos meia hora, mais meia hora, andamos nisto. Mário, sabes bem que temos sempre pano para mangas para falar tudo mais alguma coisa do desporto e de outras coisas que tens. Obrigado por este momento. Ok. Foi a conversa com o Mário Cunha. Obrigado por ter estado desse lado. Isto e muito mais sobre o desporto de Viana pode-se ir... Podia conversar com ele para a semana e já teremos mais 20 minutos e outros 20 minutos. Uma conversa sem fim. Obrigado por ter estado desse lado. Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook. Continua desse lado. Obrigado.